já para a gente, antes de começar o texto, nós vamos ver uma palavra edificante para a nossa pregação. O pastor Gerson, que tem nos abençoado muito com as suas palavras vindas de Deus, tem se preparado, tem estudado, tem nos feito subir aos céus junto com as suas palavras. Que não seja diferente hoje. Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos como tua igreja, a tua igreja que te ama, que te louva, que te adora. Amém. Como fizemos aqui, cantando louvores a ti. Amém. Mas esse é o momento principal do culto, porque é o momento que o Senhor se revela a nós na tua palavra, e nós sabemos que Cristo é a palavra. Aleluia. E nós estamos aqui para receber Cristo através da palavra. Abençoa teu servo, que ele desapareça, que o Senhor apareça, o Espírito Santo fale através do coração, da mente, da boca dele, que todos nós sejamos cheios do teu Espírito, e ele também que prega, não pregue só para nós, mas para si e para ti, para a honra e glória do teu santo nome. Seja louvado, Senhor. Abençoe teu filho, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, por favor. Bom dia a todos. A nossa Bíblia, o livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Ser bem sincero com vocês, pregar nesse texto não é fácil. Algumas pessoas fazem algumas alegorias, mas é muito simples o que o Senhor está falando nessa passagem. Amém? Poderia ler esse texto por inteiro, desde a primeira fase até a terceira, mas eu tirei somente aqui a parábola da dracma perdida, para que possamos ganhar tempo. E é aqui que Deus quer falar conosco. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O tema aqui é o valor de uma alma para Deus. Simplesmente se resume neste versículo 10 esta mensagem: vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, como começa esse texto para nós? No versículo 1, está dizendo: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo:
Este recebe pecadores e come com eles. Aleluia! Que Deus tremendo, né? Esse Deus é tão bondoso que às vezes eu paro para analisar que isso na nossa caminhada de fé em Cristo, quantas das vezes a gente já viu homens e mulheres de Deus, muitas das vezes desviando o foco e o olhar, dando somente importância aos caprichosos, aos que se acham mais importantes, a casa do Senhor. Às vezes deixam o arraial para muitas das vezes alimentar os bodes, mas Jesus aqui não. Jesus aqui, ele come, ele conversa, ele bebe uma boa água. Eu tenho certeza que os publicanos e os pecadores entenderam por que o Filho do Homem veio ao mundo, justamente para se reunir com esses homens e salvá-los. E aí de nós, vamos falar o quê? Que eu e você jamais possamos nos comportar como fariseus e escribas. Aí de nós, de levantarmos a nossa voz, ou então para falar de alguém que nós o conhecemos, que não tem jeito. Esse aí, não, esse aí não tem jeito. Ou aquela lá, não tem jeito. Aquela prostituta que está ali na esquina, não, essa não tem jeito. Não. Mas Jesus dá um jeito. Esse jeito foi dado na cruz. Ele veio justamente para esses. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. Amém? Então, meus irmãos, depois que os fariseus e os escribas murmuravam por conta que Jesus estava se reunindo com os publicanos e os pecadores, então Jesus propôs conversar com estes homens através de parábolas. Talvez eles pudessem entender através de parábolas. Então a parábola da dracma perdida faz parte aqui de um conjunto de parábolas. Eu posso dizer que Jesus aqui contou em Lucas 15 para ilustrar o amor de Deus Pai pelos pecadores. Então, temos aqui uma parábola dividida em 3 fases. Essa é a grande realidade. É por conta do escrito grego. E então você tem a parábola, né, da ovelha perdida, você tem a parábola da dracma perdida, e você tem então a parábola do filho pródigo. Dentro de uma parábola você tem então essas fases na vida de um pecador perdido. E isso é interessante porque Deus busca o que havia perdido, encontra o que estava perdido e celebra com alegria a recuperação do que estava perdido. Então isso é muito interessante pararmos para analisar. Então, a partir do valor dado à dracma perdida, o sermão discorre aqui sobre a importância de uma busca ativa da salvação e da alegria da recuperação dessa vida, desta alma, deste pecador. É uma mensagem inspiradora sobre o amor e a compaixão de Deus por seus filhos. É muito interessante. Essa mensagem aqui, ela ilustra o valor de uma alma perdida e o amor de Deus por aqueles que estão longe dele. De fato. Então você tem aqui uma parábola que conta de uma ovelha perdida. Uma ovelha que se perde fora, entenda bem, uma ovelha que se perde fora e não dentro, mas sabe que está perdida.
Vamos lá. Quando um pastor está mais próximo, ou então está muito próximo de sua ovelha, ele sente o quê? Ele sente o cheiro da ovelha. Ele sabe quem é essa ovelha. Então, o pastor queria ver aquela ovelha ali com ele. O pastor observa a ovelha. Ele olha nos olhos da ovelha. Então, por algum momento, por alguma circunstância, essa ovelha se perde. Dentro de muitas ovelhas, por algum momento, esta ovelha se perde fora. Mas o interessante aqui é que este pastor está atento. Ele sente falta desta ovelha. Ele sentiu falta por quê? Porque sentiu falta do cheiro daquela ovelha. Ele sentiu falta da presença daquela ovelha. Então, este pastor vai atrás até encontrar. Meus irmãos, a ovelha nasceu para andar em conjunto com as outras ovelhas. Isso é muito interessante. Quando a ovelha se perde da manada, vamos colocar assim, só tem uma palavra para isso: ela está perdida. Ela está perdida. Ela está parada. Ela está estagnada. Quando ela se distancia das outras ovelhas, quando ela se perde fora, ela para. Ela fica estagnada. Ou seja, a ovelha não nasceu para andar sozinha. Essa é a grande realidade. Então, quando ela se viu sem ninguém, ela se estagnou, as pernas tremeram e não conseguiu voltar sozinha. Olha que coisa interessante. Então, o pastor supremo, o grande pastor, disse: sozinha ela não vai muito longe. É por isso que o pastor a encontra e a coloca nos ombros por conta das suas perninhas, que elas estavam o quê? Porque elas estavam trêmulas, não conseguia voltar sozinho. Olha que interessante, meus irmãos. Ela não conseguia voltar para o aprisco. Então, o pastor vai e pega essa ovelha, coloca sobre o seu ombro, aleluia. Com as pernas trêmulas daquela ovelha, ela não conseguiria voltar para casa. Ela não conseguiria voltar para o aprisco. Olha que amor tremendo de um pastor bondoso. É tão bom ver isso. É tão maravilhoso, queridos. Então nós vamos entrar aqui simplesmente para falar um pouco mais sobre algumas circunstâncias da vida de um homem e de uma mulher perdida. Então nós temos aqui a parábola da dracma, uma moeda que se perde dentro e não fora. Olha que interessante. Uma parábola maravilhosa. Porém, esta dracma não sabe que está perdida dentro. É interessante. Mas também você tem uma outra parábola, a parábola do filho pródigo. Tem um filho que se perde fora e ele sabe que está perdido fora, mas tem um filho que se perde dentro e não sabe que está perdido. Olha que interessante. Eu não sei se eu confundi muito a cabeça de vocês, mas essa é a realidade da mensagem de uma parábola que Jesus discorre e começa a contar para esses fariseus, sabe? Isso é muito maravilhoso. Mas eu quero me apegar aqui simplesmente na parábola da dracma perdida.
Essa dracma grega, que ocorre somente aqui no Novo Testamento, é uma antiga moeda de prata, é equivalente ao denário romano, aproximadamente o salário diário de um trabalhador. Meus irmãos, é possível que essas 10 moedas fossem toda a economia desta mulher. Pode ser que sim. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus apresenta a figura de uma mulher para os escribas e fariseus, por conta, acredito, isso digo eu, não a Bíblia, por conta do machismo daquela época, vamos colocar assim. Jesus então estava passando a mensagem dizendo: tem lugar tanto para a mulher quanto para homens no meu reino, cada um no seu devido lugar. Existe lugar na história, Jesus está dizendo muito bem assim, existe um lugar na história, e dentro desta história eu coloco tanto mulher quanto homem no seu devido lugar. É bem verdade que pode ser que essa dracma estava presente em uma espécie de colar, e por algum motivo uma delas se soltou e se perdeu em casa. Então é importante aqui ressaltar que ao cair no chão dentro de casa, ficaria difícil achar, por conta que as casas na época era normal ter uma porta e nenhuma janela, ou talvez fosse pequena demais uma janela para que pudesse passar a luminosidade, a claridade. Então por isso que Jesus vai dizer sobre a candeia. Por isso, acendendo a candeia, a mulher consegue varrer a casa. Essa mulher conseguiu achar a dracma perdida. Essa mulher vai varrer lá naquele cantinho, aonde que muitas das vezes, quando você não tem uma lamparina, você não tem luminosidade, você não consegue ir onde ninguém jamais foi. Então, quando ela acende aquela candeia, ela consegue enxergar e ela vê aquela dracma, porque ela varreu, ela conseguiu enxergar e achar aquela dracma. Eu queria fazer uma aplicação para nós aqui de 3 coisas para não perder a dracma, que é importante isso para nós aqui. É importante que eu e você venhamos manter a luz acesa em nossas vidas. Isso de fato é verdade. É interessante que antes de procurar, ela acendeu o ambiente, ela clareou o ambiente, ela não procurou no escuro. Só que quando ela acende dentro de casa, Jesus é demais. Aí Jesus fala assim: ela teve que varrer. Então, quem é a pessoa que consegue varrer no escuro, meus irmãos? Não tem como. Então Jesus, ele pega e fala que essa mulher varreu a casa. Nós precisamos manter a casa limpa, e de fato precisamos. Só que aqui é interessante nos atentar, porque esta mulher limpou a casa com cautela, não é de qualquer jeito. Eu não sei você, mas quando eu faço uma faxina em casa, eu puxo o
sofá, eu levanto o tapete. Aonde que o aspirador não vai, pastor Flávio? Tem que pegar lá eu sempre guardo uma escovinha de dente e eu vou trocando, né? Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou bem assim. Então eu guardo, jogo fora aquela que eu não uso mais, né? E aí vou lá e pego com a escovinha. Isso é ter cautela dentro de casa. Eu aprendi no quartel que também isso é importante, que para manter o lugar limpo, ele fala assim, ó, lugar limpo não é o que mais se limpa, mas sim o que menos se suja. Então tinha sempre lá esse dizer, né, no quartel: lugar limpo é o que menos se suja, não é o que mais se limpa. É interessante. E de fato, quando esta mulher começa a varrer, ela tem cautela, sem perder o foco de achar a dracma perdida. Só que tem algo que impressiona aqui nesta mulher, é que ela procura sem cessar. Ela procura sem cessar a dracma perdida. Ela não parou de procurar, pelo contrário, continuou até achar a dracma perdida. Tem gente que desanima já no começo, e outra, já quase terminando o trabalho, também desanima. Quando a dracma está bem próxima, sabe? Tem gente que desanima, perde a visão. Então, meus irmãos, não foi o caso desta mulher. Esta mulher procurou sem cessar. Olha, irmãos, vou ser bem sincero, não é fácil tirar uma mensagem de um texto desse. Não é fácil, porque quando você fala de uma mulher que procura uma dracma perdida dentro de alguns versículos, sem algum contexto e com a mente cauterizada, você não consegue enxergar a preciosidade desta mensagem, pois é um conjunto de parábolas maravilhosa. Então, se essa parábola representa um pecador perdido, podemos afirmar que é uma parábola evangelística. E o que Jesus está fazendo ali? Não, nada mais, nada menos de pregando a palavra do Pai, evangelizando aquelas pessoas. E de fato, os escribas e os fariseus precisavam escutar esta palavra, mas também tinha os publicanos, tinha os pecadores. Jesus não acerta só um lado, ele acerta o outro e por completo. E é por isso que ele vem discorrendo sobre 3 fases de uma parábola. É maravilhoso isso. É uma parábola que Jesus diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta parábola fala simplesmente disso. É o que lemos. A festa no céu por um pecador que se arrepende, por um pecador que Deus acha. Há júbilo no céu. Então eu posso dizer e afirmar com tranquilidade que esta mulher, na tipologia, ela é representada aqui como Deus. E de fato, presta atenção, ela não chamou os amigos para procurar com ela. Olha que interessante. Sabe por quê? Ela não chamou os vizinhos. Mas sabe por quê? Que ela foi sozinha procurar essa dracma? E ela fez sozinha tudo isso, pois a responsabilidade era dela, desta mulher.
Pois quem está dizendo aqui esta verdade não sou eu, mas sim a Bíblia. É a parábola que nós lemos. O interessante é que ela só chama as amigas e os vizinhos para participar da festa só depois que ela acha a dracma perdida. Pois a responsabilidade não era dos vizinhos, muito menos das amigas, mas sim desta mulher. Então essa atitude, então essa iniciativa é somente de Deus. Sinceridade. Quem saiu para procurar foi Deus. Irmãos, de fato, nós não pedimos. De fato, nós não pedimos para ser achado. Estávamos lá no lamaçal, nos afundando com os porcos, essa é a grande realidade. E Deus saiu para nos procurar. É por isso que a responsabilidade é somente de Deus, e não das vizinhas, e não das amigas. Nós não pedimos para Jesus descer do céu. O Pai o enviou para morrer por nós na cruz. E de fato, a responsabilidade de resgatar não é minha, não é sua, é de Deus. Para salvar alguém é uma iniciativa de Deus. É Deus que vai buscar o perdido. Pô, eu ganhei uma alma. Nós não ganhamos ninguém. A grande realidade, quem ganha é Deus. Essas ovelhas perdidas, todas são de Deus. Nós somos ferramentas simplesmente nas mãos do oleiro. Deus enviou Jesus para morrer na cruz, e agora Deus está dizendo: eu vou buscar cada moeda que está perdida, cada dracma, cada uma delas. Elas são minhas para todo o sempre. Então, isso acontece no nosso meio, que tem gente que ora para ser salvo. De fato acontece. Tem gente que faz jejum para ser salvo. De fato isso existe, a gente vê pessoas fazendo isso. Mas eu entendo, compreendo. Mas no critério de salvação nós não fizemos nada. Irmãos, essa é a mais clara verdade que estamos lendo na Bíblia. Porque pela graça nós fomos alcançados. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entende, meus irmãos? Se realmente a nossa oração vai inerente à vontade de Deus, por vez você orando pela sua filha, pelo seu filho, pelo irmão que está ao seu lado, pelo teu vizinho, se a nossa oração vai inerente à vontade de Deus, amém. Mas não é porque Deus escutou a nossa oração, não, porque você orou, eu vou salvar aquela alma, não. Isso é graça, é somente dele. E de fato é. Então, meus irmãos, mas depois que se recebe a salvação, olha que interessante, aleluia. Então eu não oro para ser salvo,
Eu oro porque eu já sou salvo. Isso é interessante. Eu oro porque eu já sou salvo. Eu não leio a Bíblia para ser salvo. Eu leio a Bíblia porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. E de fato, meus irmãos, em critério de busca por nós, Deus virou tudo de cabeça para baixo e nos achou. Sabe quando você perde uma moeda naquele sofá furado? Antigamente era Jesus, aquele sofá, sabe, que você tinha em casa, tem umas valetas assim, que depois tu coloca a mão, quando tu vai, tu já está lá embaixo assim, né? Às vezes tem cachorro até que passa por um buraquinho, tu nem vê que está lá, né? Então, aquele sofá antigo, e quando você vai fazer aquela faxina, antigamente lá no interior era assim, a gente passava aquele vermelhão, meu Deus do céu, estou entregando aqui, passava aquele vermelhão. Eu lembro que as minhas irmãs comigo, né, a gente virávamos aquele sofá e caía pratinha, caía pente, mas tinha uma pratinha, sempre tem uma pratinha, sempre tem. Então, meus irmãos, não é diferente. Quando aquela mulher estava varrendo a casa, uma casa com uma boa iluminação, isso digo eu, talvez ela tenha virado ali naquele sofá e achou aquela dracma que estava perdida. Sem cessar buscou por aquela dracma. Meus irmãos, Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você, Deus fez isso conosco. Deus virou tudo, acendeu a luz do Evangelho e te achou, e nos achou. Esta mulher é a tipologia de Deus. Meus irmãos, eu fico pensando, como é que Deus pode fazer isso? Dando-se um trabalho por homens e mulheres pecadores. É muito amor de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nós somos muito complicados. Nós somos terríveis. Bom, talvez alguém fale, que é isso, Leandro? Desculpa, meu irmão, é que talvez tenha algum anjo aqui, mas nós somos terríveis. Nós complicamos tudo. Nós prometemos e não cumprimos. Nós fazemos uma aliança com Deus e quebramos. Hoje eu estou animado, amanhã eu já não estou. Eu peço para viver hoje, mas amanhã bato com aquele dedinho, né, na quina, que dói bastante, e já peço a morte. Eu morri. Olha o homem quando está com febre, vai lá a mulher cuidar do homem, febril, está lá caído, pedindo a morte. E a gente ora, Deus me leve porque eu não aguento mais essa luta. Deus lutou fortemente para estarmos aqui. Deus nos achou, nos procurou sem cessar para estarmos aqui. Muitas das vezes nós pedimos a morte. Não quero mais viver. Perdemos a visão da promessa. Ou raça ruim é essa raça humana? Ou nós achamos que nós somos bons? Eu não sou bom. Eu não
sou bom. Perdão, meus irmãos. Eu falo por mim. Quem sou eu para falar de vocês, né? Mas eu não sou bom. Então, Deus que diz que essa moeda está perdida. É interessante que a moeda só tem valor quando está na mão de alguém. Na mão do dono. Só quando o dono movimenta a moeda que essa moeda passa a ter valor. Por si só, a tua moeda que está no banco não tem valor, meus irmãos, se você não a movimentar. Ela pode até gerar outras moedas, mas se você não movimentar, ela não tem valor. Olha o que Lucas, capítulo 19, versículo 10 vai dizer: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Alguém chamou? Ninguém chamou o Filho do Homem, mas ele veio, aleluia. Olha o verbo buscar. Esse verbo no grego significa buscar até achar. Buscar até achar. Foi assim comigo, foi assim com você, e assim também vai ser com quem estiver escutando no YouTube, quem for ler esta mensagem na palavra de Deus, na Bíblia. Deus vai te buscar até achar. Deus não desiste de um perdido. Deus busca sem cessar. Mas além de buscar, Ele veio salvar. A palavra aqui salvar significa resgatar, proteger e preservar. Deus não só te acha, Ele te salva. E quando Ele te salva, Deus te protege. E quando Deus te protege, Ele também te preserva. E quando você e nós somos preservados por Deus, você não se perde, porque Deus não vai deixar. Você é dele, somente dele, e de mais ninguém. Essa é a realidade. Você é a dracma que não sairá mais das mãos de Deus. Nós somos essa dracma. E sem cessar Ele nos buscou. Ele nos salvou. Ele nos resgatou. Ele nos protege. Deus nos preserva até que Ele venha para levar para a mansão celestial. Lá ninguém mais será perdido. Aleluia. Então, quando Deus te salva, você tem prazer de estar com Ele, e Ele tem prazer de estar com você. Essa é a realidade do Evangelho. Deus não enviou o seu Filho, Ele não veio para quem se acha o maioral. Jesus veio para quem está perdido, para quem está destruído, arruinado, que está falido, para as pessoas que o diabo disse que iria levar para o inferno. Mas nesta manhã Jesus está dizendo:
essa moeda vai voltar para as minhas mãos. Aleluia, porque eu achei o que havia perdido. Glória a Deus. E eu vou preservar até o final. O diabo, ele usa as pessoas até jogar fora. Deus não. Deus quer te usar não para te jogar fora, mas sim para ter um relacionamento contigo. Ele vai me preservando a vida até chegar na vida eterna. Quanto mais nós estamos nas mãos de Deus, Deus nos valoriza. Quanto mais estamos nas mãos de Deus, sempre vai ser para a glória do seu nome. Essa é a realidade. Então existe uma análise aqui na mensagem que Jesus disse lá em João capítulo 6, versículo 37, vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, aleluia, esse virá a mim. O que vem a mim, disse o Pai, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não lança fora. Tudo que o Pai enviar para ele vai cuidar, vai preservar, vai guardar. Então, meus irmãos, eu sei que é normal muitas das vezes nós pensarmos que nós não somos salvos, porque quando nós olhamos para o espelho e olha o Gerson, que é aquela cara lá careca, tu é pecador, você não é salvo não, você é terrível, cara. Mas aí o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, meus irmãos, a gente consegue enxergar com os olhos da fé, que só pela graça, essa é a grande realidade do Evangelho. Quando você reconhece que você não merece ser salvo, você chegou no ápice do pecador que reconhece seus erros diante de Deus, e Deus se agrada desses. Irmãos, olha, eu vou dizer que para muitas pessoas o céu, ele vai ficar vazio, porque ao invés de achar, muitos gostam de perder. Vou explicar um pouco. Tanta gente que nós vemos por aí evangelizando nas ruas, muitas igrejas estão investindo tempo no Evangelho. As pessoas estão entrando na igreja pela porta da frente, mas a igreja está com uma dificuldade de mantê-las. E com isso a porta do fundo está escancarada. E muitos estão saindo por essas portas. Onde eu quero chegar com isso? Sei que muitas das vezes nos sentimos desvalorizados, sem perspectivas. Isso nos causa um abatimento, uma frieza espiritual. De fato acontece. O problema desde sempre é que muitos líderes estão se achando donos da igreja e acabam perdendo a sensibilidade, o cuidado com as dracmas que são de Deus e não dele. E que enquanto as pessoas estão na igreja, olha que incrível que acontece,
fazem de tudo para que essas pessoas venham sair da igreja, com pregações insanas, com pregações vazias, sem alimento espiritual, sem aconselhamento bíblico. Mas olha a incoerência. Depois vão lá querendo evangelizar novamente as pessoas que foram deixadas de lado. Gera um trabalho na igreja de evangelizar, aí leva água. Aqui tem corredor esportivo, né, pertinho nosso. Aí leva água, o pessoal está correndo, cai, evangeliza e tal. Aí leva para dentro da igreja. Aonde é para ter a consolidação da dracma perdida? Não tem a consolidação. A porta do fundo é larga. Não tem uma pregação cristocêntrica. Aí a dracma acaba ficando perdida dentro de casa. E aí existe uma incoerência. Fez um trabalho inicial. Início era bom, mas no meio e fim erraram, porque não consolidaram a dracma perdida. Era mais fácil cuidar, meus irmãos, enquanto estavam dentro de casa, dentro da igreja. E aí você vê o que tem hoje de desigrejado por aí. E eu vou te dizer uma coisa, que esses homens e mulheres que são desigrejados são salvas, muitas delas, e precisam do nosso cuidado. Precisam do nosso cuidado. Mas olha, eu tenho uma mensagem aqui. Deus está juntando as dracmas no lugar certo. Aleluia. Deus está juntando as suas dracmas no lugar certo. Tem outro ponto aqui que é muito importante. Tem moeda que não sabe que está perdida. Os pecadores, meus irmãos, muitas das vezes não sabem disso, que estão perdidos. Nós não estávamos perdidos. E se alguém passasse e falar, tu está perdido, aí tu fala, estou nada, irmão, sai para lá. O pessoal chamava de Bíblia, né? Sai para lá, Bíblia. Estou perdido o quê? Estou aqui, ó. Muitas dessas moedas, dessas dracmas, elas não sabem que estão perdidas. Para que você estivéssemos, para que nós estivéssemos aqui hoje, Deus abriu os nossos olhos para o entendimento do Evangelho. E só assim nós entendemos hoje que estávamos perdidos. Se o Deus Supremo não tivesse feito isso, nós ainda estaríamos dizendo, nada, minha vida está normal. Vai para o trabalho, volta, vou para o cinema com a minha esposa, vou levar minha namorada, vou fazer um churrasco ali, vou viajar, tudo normal. Ah, meus irmãos, Deus é bom demais. Nós estamos aqui e muitas das vezes esses homens e mulheres não têm consciência que estão perdidos. Esta moeda não tinha consciência que estava perdida. E uma outra coisa, para ela, o lugar dela era lá mesmo. E é por isso que eu, e é por isso que você, e é por isso que nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus, para mostrar aos pecadores que eles estão perdidos, mas que eles podem ser achados por Deus. Aleluia! Não adianta olharmos para os pecadores e desfazer deles,
porque nós estávamos lá um dia, porque eles não sabem disso, meus irmãos. Não foi a moeda que foi atrás da mulher, entenda bem, foi a mulher que foi atrás da moeda. Essa é a grande realidade. Aleluia. Jesus foi atrás de você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem coisa melhor do que isso. E Jesus te pegou na curva. E Jesus te abraçou. E Jesus colocou de novo ali, ó, nas suas mãos. Oh, glória a Deus por isso. Essa é a realidade, meus queridos. Deus seja louvado. Eu quero concluir, para não tomar mais tempo. Deus busca pelo perdido, de fato, e Ele se alegra grandemente na presença dos anjos por cada um deles que se arrependeram. Devemos sempre nos perguntar qual tem sido nossa atitude com os perdidos. Será que nós estamos tendo a presunção de desprezar aqueles a quem o próprio Deus busca? A igreja de Cristo deve agir para com os pecadores, assim como o nosso Senhor agiu conosco. É triste ver que muitos se denominam cristãos, mas seguem o exemplo dos escribas e fariseus. Não demonstram amor pelos perdidos. Ao invés de evitar os pecadores do seu tempo, Jesus frequentemente estava acompanhado deles. Nosso Senhor se assentava à mesa com eles e ativamente o buscava. Jamais deveríamos correr o risco de desprezar aqueles a quem o Senhor Jesus busca. Então eu e você, como seguidores de Cristo, devemos proclamar a Jesus. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa é a grande realidade. Muitas pessoas talvez não dariam a importância a uma simples dracma perdida. Eu tenho 9, vou deixar aquela para lá. Algum dia aí talvez eu encontre dentro de casa. Mas tal como aquela mulher buscou uma dracma perdida, Deus busca aqueles a quem o mundo despreza, aleluia. E ainda bem por isso. Isto porque o mérito não está no perdido, entenda bem, mas naquele que o encontra, aleluia. Este mérito não é meu, não é seu, o mérito é de Deus, aleluia. Que Deus nos abençoe nesta manhã, Senhor, meus queridos irmãos, uma palavra tão maravilhosa que veio dos céus para nós, e que está na tua mão, que está na minha mão. Às vezes você floreia, às vezes você liga, mas esta palavra é rema, esta palavra é eficaz para as nossas vidas. O mérito não é nosso. Peguem a mensagem. Se Deus vai salvar 1 ou 2 ou 3, é com Deus. Que a dracma perdida possa ser achada a cada dia por aquele que nos ama. Amém. Jesus Cristo justo. Meus irmãos, com essa palavra, convido você a tirar esse momento para se preparar, pois vamos participar da ceia do Senhor. De tal modo que Jesus, naquela cruz, morreu por nós, e nós sabemos que Ele está conosco até a consumação do século.
Ele é bom.